E aí, pessoal do Sexto, beleza? Saudade de vocês, galera, muita saudade de vocês. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado uma excelente Páscoa. E estou aqui torcendo, estou orando todos os dias para que breve a gente se encontre lá na nossa escola, lá na nossa sala de aula, tá? Vocês já tiveram uma aula com o professor Rafael, que é o professor de História também lá da escola. E aí hoje é uma aula comigo, tá? Tô com muita saudade de vocês, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre a diversidade da ocupação do território brasileiro. Nós vamos estar falando dos povos indígenas no Brasil, beleza, galera? Vocês podem acompanhar lá no livro, na página 59, a partir da 59. Eu preparei alguns slides aqui para você estar acompanhando a aula, que vai ser bem bacana. Então, eu vou colocar para vocês. Mas peguem o livro já lá na página 59. O professor Rafael ele já passou para vocês como que a América foi ocupada, que tem as teorias, né? Que a gente também já tinha visto isso lá na sala de aula, que eu mostrei o mapa para vocês. Aí, se eu não me engano, ele também falou da primeira habitante do Brasil, que é chamada de Luzia, né? Isso aí, qualquer coisa, eu posso fazer uma aula de revisão depois para a gente estar assistindo junto, beleza? Mas hoje nós vamos estar vendo sobre os povos indígenas, tá? Do Brasil. Ou a ocupação da América, ela foi há 20 mil anos atrás, tá? 20 mil anos atrás, e nós sabemos que antes dos portugueses chegarem aqui, já vivia um povo aqui na nossa região, principalmente aqui no Brasil, tá? Então, esses são os povos indígenas. Eu vou estar colocando os slides para vocês, deixa eu clicar aqui, tá? Para você estar acompanhando comigo os slides, beleza? Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Não esqueçam, pega o livro lá na página 59, que está falando dos povos indígenas no Brasil, beleza? A tela está sendo compartilhada, acho que compartilhou agora. Tá? Peraí. Compartilhou. Vou colocar para vocês aqui o slide, tá? Então é isso aí, galera. Povos indígenas do Brasil, tá? Pessoal, falar de indígenas do Brasil é falar de diversos povos, tá? Um conjunto de etnias muito diferente uma das outras. Então, os povos indígenas no Brasil, eles não são todos um só, tá? São vários grupos e cada um grupo é muito diferente um do outro, tá? Eles ocupam diferentes regiões do país. Os indígenas do Brasil se diferenciam quanto na língua, no seu idioma, né? Nos rituais, nas práticas da religião e nas suas habitações também. Também o modo de se divertir, de morar, de se alimentar e de viver em grupo, tá? Isso aí vocês vão, se vocês quiserem, vocês podem pegar e grifar o primeiro parágrafo do livro da página 59, beleza? Esse slide aqui ficou meio borrado, mas eu peguei um outro para vocês aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó. Os primeiros... Aí. Os primeiros habitantes da América, né, o índio, o ameríndio, ou nativo, ou americano, são nome dados aos habitantes da América antes da chegada dos europeus e seus descendentes. Em 1500, estima-se que existia 6 milhões de indígenas, tá? Com mais de 1.200 línguas diferentes, organizadas em diversas tribos nas terras que hoje é do Brasil, tá? Isso aí vocês vão encontrar também no livro de vocês, essa fala, tá? Então, o Brasil, ele tem diversas tribos. Antes da chegada do europeu, já existia 6 milhões e eles tinham mais de 1.200 idiomas, tá? Ô, pessoal, uma coisa interessante aí nesse contexto é que esse nome indígena, ele só foi dado com a do europeu aqui, tá? Quando o europeu chegou aqui, ele achou que tinha chegado nas Índias, quando ele chegou na América, e ele acabou falando, olha, chegamos na Índia, olha os índios lá. E aí esse nome acabou pegando. Então, os nativos aqui da América, eles são chamados de índios por conta dessa chegada que o europeu vem aqui, achando que estava, então, nas Índias,
beleza, pessoal? Por isso que tem esse nome de índios, tá? Vou passar mais um slide para vocês. No livro de vocês, o pessoal, lá na página 60, vocês vão encontrar lá que foi durante milhares de anos que se formou uma enorme diversidade cultural de povos indígenas no atual território brasileiro, tá? E cada vez mais essas tribos foram crescendo, cada vez mais se tornavam maior, tá? Como falei aqui para vocês, antes da né, ou até em 1500, quando eles chegaram aqui, existia 6 milhões de indígenas, tá? 6 milhões de indígenas. Era um número, né, bem elevado, tá? Hoje no Brasil, só para vocês verem como que isso aí diminuiu, né? Hoje no Brasil, pessoal, deixa eu pegar os slides para vocês. Esse número ele está bem mais reduzido, tá? Hoje no Brasil, os indígenas eles estão distribuídos em 225 sociedades, tá? Eles são cerca, no máximo, aí, de 460 mil índios, tá? E eles fazem parte só de 0,25% da população brasileira. Então, é um número bem pequeno, né? Os caras que eram donos do território, o território era deles, né? E hoje eles só são 460 mil. Então, é um número muito pequeno comparado a 6 milhões, né, pessoal? Então, daí um número bem elevado. Então, os indígenas eles foram morrendo com o passar do tempo, teve também o processo de escravidão deles, né? Teve uma série de fatos aí que faça com que diminua essa população nativa, tá, pessoal? Vou colocar aqui o slide para vocês de novo. Tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem da chegada dos portugueses, quando eles chegam aqui. Uma coisa interessante é vocês saber que de toda a América, a única chegada do europeu que foi de forma pacífica foi aqui no Brasil. Os espanhóis, quando foram dominar suas regiões aqui na América, eles já chegaram fazendo guerra. Os ingleses, quando chegaram nos Estados Unidos, eles também já acabaram fazendo guerra. A única região que o encontro entre europeu, os portugueses, no caso, e o nativo aqui do Brasil foi pacífico, foi a nossa, tá? Que acabou sendo pacífico, tá? E em relação à agricultura, pessoal, lá na página 60, no antepenúltimo parágrafo, vai colocar lá a agricultura. A agricultura aqui dos indígenas era a mandioca, a batata doce, o milho, o feijão, o pimentão, a pimenta, a abóbora, dentre outros. Mas uma das coisas mais assim que eles plantavam, que era rica também, era a mandioca, tá? A mandioca era um dos principais produtos que os indígenas eles acabavam plantando. Tá? Outra questão aqui, pessoal, entre os diferentes povos que haviam aqui no Brasil, eles também viviam em guerra um contra os outros. Vocês vão encontrar isso lá na página 61, tá? No final, quando eles entravam em guerra, esses povos indígenas entravam em guerra um contra o outro, pessoal, é interessante destacar aí, quando eles entravam em guerra um contra o outro, no final desses conflitos, alguns povos, como os tupinambás, eles ocupavam todo o território, eles realizavam um cerimonial na qual eles comiam, pessoal, isso mesmo, eles ingeriam, eles comiam a carne dos prisioneiros de guerra. Segundo, eles eram canibais. Segundo essa crença, pessoal, eles faziam isso para passar a ter a mesma valentia do prisioneiro, do cara que eles capturaram, ou uma prática de um desejo de vingança. Lá na página 61 do livro, vocês vão encontrar isso aí, pessoal, os indígenas fazendo um churrasco de pessoas, de humanos, né? Eles eram canibais, tá? Vocês vão ver isso aí lá na página 61. Então, normalmente, esses rituais que eles faziam, um dos rituais que eles faziam depois da guerra era se alimentar dos prisioneiros, era o canibalismo, tá?
Cada povo subdividia em várias aldeias, ou em centenas ou em milhares de indígenas. Nelas haviam agrupados em pequenas moradias familiares, distintas uma das outras, tá? Que era uma habitação deles que eles construíam. Nessas aldeias, os trabalhos eram divididos segundo o sexo, se era mulher, a mulher normalmente cuidava da agricultura, cuidava da parte da aldeia, e a idade, tá? Também era a divisão. E os homens, eles ficavam responsáveis pela caça, pela pesca, tá? Um dos responsáveis pela tribo, pessoal, eram os pajés. Eles eram responsáveis pelos rituais, tá? Eles faziam os cultos aos deuses, a cura de doenças, com o uso de rezas, de ervas, de danças. Eles também eram responsáveis por memorizar e transmitir de geração a geração os mitos criados pelos seus ancestrais. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, da questão do canibalismo que eles praticavam depois da guerra, essa questão da divisão da sociedade deles, que eles dividiam por sexo, as mulheres faziam a agricultura, cuidavam da região da aldeia ali, e os homens cuidavam da pesca, cuidavam da caça, tá? Isso aí tá tudo na página 61, tá? Essa questão que eu tô falando para vocês, que o pajé era responsável por toda a aldeia, ele fazia os rituais aos deuses, ele fazia a cura de doenças, com o uso de rezas, danças, ervas, tudo isso aí tá lá na página 61, tá, pessoal? Então, antes da chegada do europeu, quando o europeu, antes da chegada dele, o indígena, pessoal, ele estava acostumado a ter um equilíbrio com a natureza, tá? Vão lá na página 62, vocês vão ler, eu vou ler lá o segundo parágrafo, tá? Os indígenas mantinham uma relação de respeito, tá? Os indígenas mantinham uma relação de respeito com a natureza. Afinal, ela é o espaço em que os seus deuses se manifestam, onde eram realizados seus rituais, onde eles moravam e onde eles caçavam, tá? Então, os indígenas, eles tinham todo o respeito com a natureza. E quando o europeu chegou aqui, ele tinha uma outra visão, ele queria usufruir da natureza, ele queria tirar os recursos da natureza, tá? Um dos primeiros recursos a ser retirado aqui foi o pau-brasil, tá? Que era uma madeira muito rara, era rara porque desse tronco dava para fazer barcos, dava para fazer móveis, e também dentro do pau-brasil havia uma tinta que dava para usar na confecção de tecidos, para ter cor os tecidos, tá? E o indígena, ele não conseguia compreender por que o português, por que o europeu, ele queria usufruir tanto da natureza. No quarto parágrafo do livro de vocês diz assim: os indígenas não compreendiam a razão dos portugueses plantarem mais do que o necessário para sobreviver, tá? Então, o indígena, ele não entendia por que eles tinham que plantar mais do que precisava, por que eles tinham que plantar mais do que eles iam precisar para comer. Então, o europeu, ele queria usar a natureza para conseguir riqueza, para ter um acúmulo de riqueza, e o indígena usava a natureza para sua sobrevivência. Então, ele não conseguia compreender por que o europeu queria plantar mais do que ele precisava para comer. Então, tanto é que com isso, pessoal, teve a questão de um preconceito contra o indígena, falando que o indígena era preguiçoso. Mas não é que o indígena era preguiçoso, ele tinha toda uma vida antes da chegada do europeu, tá? Ele tinha todo um contato de relação de respeito com a natureza e ele usufruía só o que ele necessitava, nada a mais do que ele necessitava, tá? Isso aí vocês vão encontrar lá na página 62, pessoal, tá? Embora sejam chamados todos os índios, né, pessoal, sejam chamados genericamente de indígenas, há uma diferença entre eles, como nos costumes, como no modo de vestir, que eu falei para vocês, como na língua, como na alimentação, tá? E com o tempo eles foram se adaptando, eles tiveram que se adaptar, esses indígenas que vocês estão vendo aí, eles tiveram que se adaptar à nova sociedade imposta pelo europeu,
tá? Então, isso aí acabou transformando a cultura indígena, pessoal. Isso aí fez com que ele teve que mudar os seus hábitos por conta da chegada dos europeus, tá? Então, ó, lá no livro, na página 63, tem essa questão aí que eu acabei de levantar, que ele teve que acabar se adaptando, e não é que a sua cultura desapareceu, tá? Tem muitas aldeias indígenas que eles mantêm ainda as suas tradições, a sua cultura, eles lutam para garantir isso aí, tá? Lá na página 63, pessoal, vocês vão encontrar lá os povos indígenas antes da conquista dos portugueses, tá? E na atualidade, tá? Então, como que tinha um monte de aldeia indígena e com a chegada do europeu, aqui vocês estão vendo o mapa, vocês vão ver no livro de vocês, e com a chegada dos portugueses, essas aldeias, com o passar do tempo, elas foram desaparecendo. Mesmo que eu falei para vocês que o único país que manteve um contato pacífico na sua colonização de início, né, foram os indígenas, mesmo assim, eles acabaram, muitos povos acabaram sumindo, tá, pessoal? Então, esse aí é um fato bem interessante, tá? Como eu falei para vocês, né, no livro de vocês também ele mostra lá a questão da população indígena, quantos que são, quantos que ainda tem ainda, a demarcação de terra que os indígenas lutam para ter suas terras de voltas, tá? As diversas etnias que vivem no atual território brasileiro se diferenciam nessa questão dos costumes, como eu falei para vocês. Antes da chegada do europeu, havia um número gigantesco, e depois da chegada do europeu, esse número diminuiu dos povos indígenas. Nós tivemos também um choque das culturas, que levou à morte de milhões de indígenas. O europeu, como eu falei, ele queria usufruir da terra, ele queria plantar mais, ele queria retirar o pau-brasil da terra. Então, isso aí tudo foi levando com que vários indígenas morressem nesses serviços. Muitos indígenas se negavam à escravidão e acabavam cometendo suicídio, porque aquilo ali não fazia parte da sua cultura. Tá? Diferentes valores, costumes, crenças da cultura europeia e da cultura indígena geraram, do ponto de vista, uma mistura entre esses dois povos, tanto o povo europeu quanto o povo indígena. Uma coisa legal é que o europeu ele não tem costume de tomar tanto banho, pessoal. E o indígena, ele toma vários banhos por dia. Ele tomava banho no rio, então era costume de ele se lavar vários dias. E por isso que nós aqui no Brasil hoje temos o costume de tomar vários banhos. Então é uma mistura, né, da cultura do nosso colonizador europeu e do nosso povo que já vivia aqui na nossa terra, tá? A luta dos indígenas pela demarcação de terras para recuperar um pouco do seu território, pessoal, também para manter a sua sobrevivência, para manter a sua cultura viva e presente nos dias de hoje, tá? Ela permite que conhecemos uma parte da história desses povos mais antigos do nosso território, tá? E a permanência da riqueza e das suas lutas e da sua cultura, tá? Então, isso aí é bem legal, pessoal, essa questão dos indígenas. Eu falo para vocês aí que o livro de vocês, ele é bem bacana, porque ele dá uma leitura bem fácil, uma leitura que não é difícil de se compreender, né? E vocês têm aí no livro todo esse material interessante que fala da cultura indígena, dos povos indígenas, tá? Em resumo, então, a gente viu que os indígenas eles já estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? A gente viu que esses povos eles são diferentes entre si, não era um povo só, não era um líder só. Cada região tinha a sua cultura, a sua língua, né? Nós vimos lá no slide que eu passei para vocês que esses povos aí eles estavam divididos em várias tribos, eles tinham mais de 1.200 idiomas,
né? Então, isso aí vocês vão encontrar todo esse tema, vocês vão encontrar lá na página 59, na página 60, vocês vão ver da questão da agricultura, que eu falei para vocês, que eles cultivavam muito, principalmente a mandioca, tá? Mas eles também cultivavam a batata doce, o milho, o feijão, o amendoim, isso aí vocês vão ver lá. Vocês vão ver também na página 60 a questão do tamanho da população, que chegava de 3 a 5 a 6 milhões de habitantes aqui no Brasil, tá? Na página 61, vocês vão ver lá a questão dos rituais de guerra, que os povos entravam em guerra um contra o outro, pessoal. E aí, o povo que saísse vitorioso dessa guerra, ele aprisionava os que sobreviveram, né? E eles acabavam fazendo um ritual religioso para eles, eles praticavam canibalismo, que eles comiam os prisioneiros de guerra, tá? Para eles mostrava um desejo de vingança ou até mesmo para adquirir a força daquele guerreiro que ele estava ali comendo, ingerindo, né? Vocês vão ver na página 61, tem uma imagem meio forte lá de um churrasquinho humano que eles estão fazendo lá, que retrata essa questão do canibalismo, tá? Olhem lá no livro, vocês vão ver isso aí, é bem interessante. Na página 61 também ela fala, pessoal, da divisão da sociedade indígena, que era feita por sexo, mulheres eram responsáveis pela agricultura, pela aldeia, pela parte da aldeia, os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, tá? E no período de guerra tinham que lutar, tá? Vocês vão ver também lá que os pajés eram responsáveis pela aldeia, ele era responsável pelos rituais, pela consulta com os deuses, ele também tentava fazer a cura das doenças com meio de rezas, de danças, de ervas, tá? E ele era responsável também por transmitir de geração a geração a cultura indígena, tá? Isso aí vocês vão encontrar tudo na 61. E lá na 62 ele fala da diversidade do povo, do choque da cultura. O europeu acabou impondo ao indígena aquela questão que o indígena ele vivia em harmonia com a natureza, né? Ele tirava os recursos da natureza só o que ele precisava, e o europeu, quando ele chega, ele acaba querendo cada vez mais extrair o pau-brasil da terra, plantar mais do que o necessário para se alimentar, para poder vender, e o indígena ele não conseguia compreender essa questão. Então tem lá na página 62, tanto é que por essa razão o indígena ele ficou sendo chamado de preguiçoso, tá? Então isso aí você vai encontrar lá na página 62. E na 63, vocês vão ver como que é o tanto de povos indígenas que tem no Brasil hoje, o tanto que tinha antes e o tanto que tem hoje. Tem um mapa lá e ele mostra essa questão, tá? E que eles acabaram se adaptando, tiveram que alguns acabaram aderindo até alguns costumes europeus. Na página 64 tem a luta pela sobrevivência, que os indígenas tentam fazer a demarcação de terra, que é eles ter a terra deles, eles recuperar um pedaço da terra deles, tá? Tem lá as madeireiras que até hoje extraem madeira no meio do Amazonas ou de outras regiões de algumas aldeias indígenas, tem lá na página 64 essa questão, tá, pessoal? E é uma das maiores aldeias indígenas do Brasil, que é o Parque Indígena do Xingu, tá? Que ele é bem interessante, que ele pega ali no estado do Mato Grosso, tá? Uma das maiores reservas indígenas que a gente tem aqui no Brasil, tá? E lá na página 66 ele dá um fechamento, ele dá o que você precisa saber sobre os povos indígenas. É bem bacana, ele fala um pouco sobre o tamanho da população, como eles estão divididos. Beleza? Então é isso aí, galerinha. A aula não vai ser muito longa, ela é meia curta, mas a gente vai dar continuidade a esses povos indígenas, como eles viviam de maneira mais detalhada, beleza? Pessoal, estou com muita saudade de vocês, espero encontrar vocês logo, tá? E que a gente possa ter nossas aulas na escola, frente a frente, eu ver vocês, beleza? Qualquer dúvida pode estar mandando aí no Clipe Escola para a gente, beleza? Um abraço, um beijão e espero logo encontrar vocês. Tchau, pessoal.